Fala galera, dando início mais uma vez a correção do nosso PET. Lembrando que o primeiro PET passou com a Revolução, não esqueça, a Revolução Gloriosa, né? Revolução Inglesa, a Era do Iluminismo, e fechamos esse primeiro PET com a Revolução Industrial, ok? Que aconteceu também na Inglaterra. Agora nós iniciamos a correção do PET 2, começando com a matéria de Revolução Francesa. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que esse material é para vocês estarem corrigindo. Essas questões são questões que a gente abordou bastante na nossa aula. Então você deve estar... eu quero que você acerte isso aí, tá? Vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos para a primeira questão para ser bem rápido. A França do Antigo Regime, ela trazia vários elementos que remetiam à sociedade feudal. Na França do Absolutismo, a sociedade continuava marcada por privilégios e dividida em ordens ou estamento. Lembra? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Nós já falamos várias vezes. A imagem 1, analise a imagem 1 e identifique qual grupo dentro da sociedade francesa cada indivíduo representa e como ele se enquadra ou se encontra representado na própria imagem. Associe a imagem deles às camadas presentes na pirâmide social da imagem 2, identificando o estado a que ele pertence. Por exemplo, primeiro estado, se ele pertence ao primeiro estado, se ele pertence ao segundo estado, se ele pertence ao terceiro estado. Depois preencha a tabela fornecendo as informações solicitadas quanto à composição e à atuação de cada grupo dentro da sociedade francesa do século XVIII, ok? Vamos lá então. Vamos identificar os estados primeiro, né? Nós falamos a sociedade antiga, a sociedade francesa, absolutista, e também lá da Idade Média, do modelo feudal, ela era dividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Quem pertencia a esses estados? O primeiro estado pertencia o alto clero, a função deles era rezar. Lembra aquelas três ordens? Uns nasceram para rezar, outros para guerrear e outros para trabalhar. Então o clero rezava, a nobreza guerreava e o povo trabalhava para sustentar esses dois estados acima, ok? Então fica fácil a gente identificar a partir dessa informação na imagem quem é quem. Vamos lá, quem é o povo? Lógico, esse camarada que está com a enxada na mão e abaixado com os outros dois subindo, né, montado nas suas costas. Aí você tem aqui na frente o clero, que é esse senhor de vermelho, e atrás a nobreza. Como que eu vou diferenciar aqui na imagem a nobreza do clero? Pela espada. Quem nasceu para guerrear? Os nobres. Então é o nobre que carregava a espada, é o nobre que tinha essa função no absolutismo, ok? Então fechamos a primeira questão. Você sabe quais os estados são, você sabe a qual estado cada grupo pertence e qual a função de cada grupo. Clero reza, nobreza guerreia e o povo trabalha, ok? E aqui na imagem nós identificamos cada um deles também. Muito fácil essa aí, galera, muito fácil, hein? Vamos para a próxima. Vamos lá, vamos analisar a sociedade agora. O primeiro estado, segundo estado e o terceiro estado. Vamos ver os membros desses estados, o percentual da população que pertencia a esses estados, quais os privilégios e as obrigações que esses estados tinham. Começando pelos membros. Quem pertencia ao primeiro estado? Aqui você tem o alto escalão da igreja, galera, é o alto clero. Aqui são as pessoas importantes, ok? Não era o padre, não. Não pensa que era qualquer padre, não. O padre comum, ele está lá no terceiro estado. Então, o segundo estado era formado pela nobreza. Você tinha a nobreza togada, ou a nobreza da toga, e a nobreza da espada. Qual a diferença entre as duas? A nobreza da espada é aquela que participava das guerras, é aquela que guerreava. A nobreza togada é aquela que, mesmo não indo para a guerra, ela tinha altos cargos ao lado do rei, ok? Então ela tinha altos cargos no estado. Beleza? De qualquer maneira, esses dois estados aqui, ambos eram proprietários, grandes proprietários de terra. Tanto o clero quanto a nobreza, ok? Sobrava o que lá no terceiro estado? Muita gente, galera. O terceiro estado era o estado mais diversificado que nós temos na sociedade absolutista.
Porque você tem a burguesia toda, tanto os altos burgueses, os grandes burgueses, quanto os pequenos burgueses pertenciam ao terceiro estado. Você tinha os camponeses, você tinha os pobres da cidade, os proletariados da cidade, porque na França, nesse tempo, você já tem indústrias. Não era uma indústria como na Inglaterra, mas você já tem proletariado lá. E você tem também no terceiro estado o baixo clero, que é aquele padre comum que ficava lá na paróquia, ok? Então, beleza. Aí nós colocamos os membros dos estados. Agora vamos colocar o percentual. Bom, pessoal, quero deixar claro que esses números podem variar dependendo do lugar que você for pesquisar. Não são números absolutos, mas uma coisa é certa. Você vai perceber a diferença, a discrepância entre os estados. Vamos lá. 0,5% da população, cerca de 120 mil, pertencia ao clero. 1% aproximadamente pertencia ao segundo estado, que era a nobreza. E o terceiro estado você tinha 98% da população, que girava em torno aí de 24 milhões a 25 milhões de pessoas. Então perceba que 24 milhões de pessoas trabalhavam para sustentar 2% da população. Guarde isso aí, tá bom? Porque nós vamos ver isso lá na frente. Quais são os privilégios de cada uma dessas classes? Bom, tanto o primeiro estado, os dois são iguais, tanto o primeiro estado quanto o segundo estado, eles tinham alguns privilégios. O primeiro, eles recebiam impostos, cara. Porque eles não eram grandes proprietários de terra. Aquele camponês que plantava nas suas terras tinha que pagar imposto para esse dono da terra. Lembrando que, pessoal, a idade feudal, os feudos, ok? Lembra que lá na introdução falou que a sociedade absolutista francesa tinha muitos elementos feudais. Um desses é esse, a ideia de pagar imposto para o dono da terra. Só que tem um outro privilégio. Eles recebiam impostos, eles recebiam pensões do Estado, mas não pagavam impostos ao rei. Percebe? Então esses caras eles só ganhavam. Eles só ganhavam, ok? Eles não pagavam impostos e ainda assim recebiam impostos dos camponeses que trabalhavam em suas terras. E qual era o privilégio do terceiro estado? Nenhum, galera. Nenhum mesmo. Eles apenas trabalhavam e tinham que bancar todo o estado com os seus impostos, ok? O único estado que pagava imposto era o terceiro estado. Agora você imagina, galera, o conflito que vai dar disso aí. Por quê? Você sabe que a gente já falou disso, né? Por quê? Porque o camponês, o burguês, o grande burguês, cara, ele é rico pra caramba. Nós temos burgueses que são mais ricos do que muitos nobres. E eles pagam impostos e os nobres não pagam impostos. Isso deu o que falar e a gente viu isso na aula, ok? Vamos lá. Qual que era a obrigação desse pessoal? Nenhuma. Como eu disse, eles não pagavam impostos. Eles não tinham obrigações. Outra obrigação, o segundo estado também não. E o terceiro estado? Eles pagavam os impostos para sustentar o primeiro e o segundo estado. Fechado, galera, essa segunda questão? Beleza. Caminhando. Aí aqui, ela vai pedir pra gente analisar essa imagem. Eu quero que você olhe para essa imagem, observe esse carinha aqui correndo mais à frente aqui, observe a galera como é que tá aí, que nós vamos ter algumas perguntas, né? Observe a vela lá atrás, aquela onda amarela. Vamos lá. Vamos para as questões. Observe a imagem. O que você observa na imagem? Vamos, galera. Aí eu coloquei aqui a letra A, a letra B e assim por diante, pra gente entender o que você observa na imagem. Se você olhar essa imagem, você está observando, pessoal, o que a gente vê é uma cidade em guerra, uma grande confusão e um caos na cidade. Paris se tornou assim um vulcão mesmo em erupção, uma grande confusão. Todo mundo brigando, guerreando, batendo, pegando em armas, foi uma coisa complicada. A segunda pergunta, a letra B no caso. Quem são as pessoas que estão representadas nas ilustrações da capa do livro? A que classe social elas pertencem? Bom, pessoal, aqui você tem duas classes representadas. Você tem o segundo estado, que é esses carinhas de peruca branca aí, tá? Correndo com medo. E o terceiro estado, a maioria, que era o povo. O povo está lutando e indo para cima principalmente dos representantes do segundo estado e do rei. Eles estão
indo para cima. Você tem então a nobreza representando o segundo estado e o povo representando o terceiro estado. Lembra aí que a maioria é o povo, beleza? Mesmo lá naquela divisão que nós vimos de percentual. A terceira, o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão protestando contra o rei e contra os deputados do primeiro e do segundo estado. Cara, eles estavam, lembra que eles estavam querendo aumentar ainda mais os impostos para o povo. Isso trouxe uma loucura na cidade e isso vai só se espalhando. E esta é a próxima questão, que é a letra D. O que a onda amarela que invade as ruas e a vela representam? Bom, pessoal, a vela representava as ideias iluministas que estavam clareando a mente da galera, certo? E a onda se espalhando são essas ideias crescendo cada vez mais. Pessoal, o que nós percebemos na aula é o seguinte, que esse movimento ele começou com uns 3 mil, ele foi aumentando para 5 mil, ele foi aumentando para 10 mil, ele foi aumentando, e a galera foi só crescendo. Uma onda mesmo, uma onda amarela. O povo sendo iluminado, vamos pensar assim, tá? O povo sendo iluminado e a partir daí se levantando para protestar contra o rei e contra o primeiro estado e o segundo estado. Ok? A letra E. Qual a relação do movimento iluminista com a eclosão da Revolução Francesa? Galera, tudo. Por quê? Porque foi justamente as críticas do iluminismo que trouxe luz a essa sociedade de querer igualdade, de querer mudança na França. E é isso que vai ser o estupim. Vão querer mudança, querendo mudança. Então tem tudo a ver o movimento iluminista com a Revolução Francesa. Ok, pessoal? Então, fechado. Tomara que você tenha acertado aí. E parabéns para você que acertou, ok? Agora nós vamos fazer uma análise da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi elaborada lá na França depois, durante a Revolução. Vamos lá. Nós vamos olhar, vamos ler direto aqui os artigos, tá certo? Primeiro artigo. Os homens nascem livres. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais, desculpa galera, as distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis do homem. Imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Eu vou só ler, depois nós vamos explicar na resposta, na pergunta lá. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique ao próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que assegurem aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm direito de concorrer pessoalmente ou através dos mandatários para a sua formação. Ele deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais aos seus olhos, aos olhos da lei, e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade, sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e as dos seus talentos. Bom, galera, o que esses artigos estão aqui proclamando? Vamos dizer assim, com uma palavra nós diríamos o seguinte: igualdade, ok? Limitação do rei. Quem vai definir agora é a lei e não o rei. Quem define agora o que pode, quem pode, não, quem pune e quem beneficia é a lei, não é o rei. Então o que está acontecendo aqui é uma proclamação de igualdade e uma limitação do poder do rei, ok? Vamos lá para a questão e aí a gente vai ver a questão agora. Eu fiz a mesma coisa da outra, letra A e assim por diante. Qual a importância da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para a sociedade francesa daquela época? Bom, pessoal, muito claro. A sociedade era uma sociedade extremamente desigual. Então aquela declaração, ela garantia aos cidadãos
direitos que eles até então não tinham. Então, preste bem atenção. A declaração garantia direitos aos cidadãos que até esse tempo não tinham apenas deveres com o Estado. Lembra lá que eles apenas pagavam impostos? Agora não. O Estado, além de preservar os direitos deles, eles terão também eles terão direitos e o Estado ainda vão ter que preservar esses direitos dele. Ninguém vai poder ir contra os direitos do povo. Essa declaração está garantindo isso. Letra B. Os cidadãos agora são considerados iguais em nascimento, com possibilidade de mobilidade social ou mobilidade estamental, é a mesma coisa. Bom, nós falamos na aula que na sociedade, tanto feudal quanto absolutista, você tem pouca mobilidade social. O pobre, o camponês, nasce camponês e vai morrer camponês. O nobre, ele nasce nobre e vai morrer nobre. Esta declaração agora, ela dá um pouco de abertura, ela dá um pouco de possibilidade de mudança, de ascensão social, tá certo? O camponês, ele pode, com o tempo, se tornar um burguês e se tornar um grande, uma pessoa poderosa no Estado. E não tem mais essa ideia do primeiro Estado, segundo Estado. Então, os cidadãos agora são considerados iguais em nascimento, todo mundo é igual em nascimento, e ele pode migrar de uma classe social para outra. Essa que é a questão B, ok? A questão C. O que a declaração estabelece como direitos naturais imprescritíveis do homem? Bom, quais são eles? Está lá no artigo. A liberdade, a propriedade, segurança e direito à resistência à opressão. Quero fazer uma ressalva aqui, galera. Liberdade, beleza. Agora, a propriedade aqui, tome cuidado, não interpreta isso aqui, já falei isso e estou repetindo, como se todo mundo tivesse direito à propriedade. Não é isso não, viu, galera? É o seguinte, quem tem propriedade, a lei tem que proteger a propriedade dele. Quem conseguiu comprar um lote, agora ninguém pode mexer no lote dele, não. Ninguém pode tomar. O rei não pode tomar, ninguém pode tomar, porque aquilo ali pertence a ele. A propriedade agora será preservada. Não é que todos terão moradia, todos terão propriedade, não, tá bom? E o direito à resistência, à opressão. O que é isso? Se eu não estou satisfeito com o meu governante, porque ele está me oprimindo, eu tenho o direito de me revoltar contra ele. Essa é a ideia, tá certo? A ideia de protestar. Letra D. Letra D é como a declaração expressava os anseios da revolução. Quando a gente lê o artigo 6, nós vemos que a declaração ela garantia o grande anseio que a sociedade daquele tempo queria, que era a igualdade de direitos. Por que o cara não paga imposto, tem um tanto de privilégio? Eu que pago imposto não tenho privilégio nenhum. Então a gente quer igualdade. A Revolução Francesa e a declaração elas se encontram nesse termo, que é a busca por igualdade. Ok? A letra E, para a gente encerrar, não, a letra E ainda tem mais uma, né? Será que a declaração garantiu os direitos do cidadão na prática? Reflita sobre o papel da mulher no contexto que se seguiu a Declaração dos Direitos do Homem. Eu já coloquei aqui direto, não garantiu, pessoal. Por quê? Porque quando nós olhamos com o olhar de hoje, e até mesmo nos dias da Revolução, a Revolução Francesa ela apresentou algumas contradições. Como, por exemplo, eu coloquei o nome dessa mulher aí, a Marie Olympe, ela fez o seguinte, em meio à Revolução, ela criou uma outra declaração, que é a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. O que aconteceu com essa mulher, cara? Ela foi considerada uma traidora da Revolução e foi guilhotinada, pessoal. Então, todos são iguais? Todos têm os mesmos direitos? Aqui está relacionado ao homem, tá? Exatamente, literalmente do gênero masculino. Então, as mulheres, infelizmente, né, elas não foram contempladas com os anseios da Revolução Francesa. Ok, pessoal? E é interessante, né? Nós falamos na aula, só lembrando para aqueles que estão assistindo no YouTube, a Revolução Francesa é que dá o start do movimento feminista. Ok? A última questão, que é a letra F. Qual a contribuição desse documento para a sociedade, a nossa sociedade atual? Bom, pessoal, essa declaração, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela foi o primeiro marco da ideia de direitos universais do homem. Logo, nós podemos pensar o seguinte, que a liberdade que hoje nós temos, que nós usufruímos, tem influência desse tempo.
e ao mesmo tempo, quando a nossa liberdade ela é ameaçada, nós temos esse evento, nós temos esse momento, nós temos esse documento como referência, ok? É ele que deu start ao tanto questionamento quanto ao usufruir os direitos que nós temos hoje, que a gente chama de direitos universais do homem, ok? Tranquilo? Fechamos essa questão e vamos para a próxima, tá? Olha, pessoal, se você respondeu um pouco diferente da minha, mas a ideia é a mesma, tá de boa, viu? Tá de boa, porque aqui é a sua interpretação, ok? Então, beleza. Vamos lá, agora nós vamos falar dos dois grupos, dos grupos que foram, assim, vamos dizer assim, principais da Revolução, que é os girondinos e os jacobinos. Vamos lá, a ideia de esquerda e direita, né? Devido a essa divisão política existente na França revolucionária do século XVIII, até os nossos dias usamos a divisão esquerda e direita para nos referirmos à ideia de partidos políticos. Nós vamos entender isso na questão, ok? Você já entendeu isso, mas vamos fazer na questão. Vamos lá. Aqui nós vamos ver quem eram os girondinos, jacobinos, e os pântanos, ou os da planície, ou os do centro. Tudo a mesma coisa, tá? Pântanos, planície do centro é a mesma coisa. Jacobinos e girondinos são três grupos que nós tínhamos ali de deputados naquela assembleia. Vamos lá. Grupos envolvidos com os girondinos. Quem eram os girondinos? Os girondinos, eles representavam a alta burguesia, tá certo? Os burgueses ricos, poderosos da época, que tinham dinheiro. Os jacobinos já representavam os pequenos e médios burgueses e o povo, ok? Você tinha os da planície, eles representavam também a alta burguesia, mais relacionada ao mercado financeiro, os banqueiros e assim por diante, ok? Qual a posição política de cada um deles? Bom, os girondinos, eles eram mais moderados nas reformas. Nós vamos ver no próximo ali o que eles defendiam. Os jacobinos já eram mais radicais, cara. Eles tinham sangue nos olhos. Vocês viram, cortava a cabeça, guilhotinavam. Os caras eram sangue nos olhos. E os da planície, ou os dos pântanos, ou os do centro, eles não tinham uma posição política definida. Por quê, galera? Nós falamos isso. Esse pessoal do centro, cara, uma hora ele estava na direita, outra hora ele estava na esquerda, dependendo da hora ou do momento em que lhes beneficiasse, ok? Vamos lá. O que defendiam os girondinos? Os girondinos defendiam reformas moderadas, voto censitário. Você lembra que é voto censitário. Voto censitário é aquele voto em que o cara só pode votar quem tem grana, quem tem dinheiro, quem tem poder, ok? Então o pobre não era alvo dos girondinos, ok? Quem era alvo dos girondinos? O pobre era alvo era dos jacobinos, porque além de querer reformas mais radicais, eles eram radicais, lembra do terror jacobino? Eles queriam que toda a sociedade participasse do processo e das decisões da sociedade, ok? Então, os girondinos não, eles queriam só a elite participando. Os jacobinos não, a gente quer que a galera participe, a geral participa. Os da planície, tanto faz, dependendo dos seus interesses. O que os da planície queriam é o seguinte: eu vou ganhar com isso, então eu apoio o povo. Eu não vou ganhar com isso, então eu não apoio o povo. Eu vou ganhar com isso, então eu apoio os altos burgueses. Eu não vou ganhar com isso, então eu sou contra os da planície, cara. Eles ficavam migrando de um lado para o outro, ok? Que era, a gente chama eles do centro. Em que lugar eles se assentavam? Os girondinos na Assembleia se assentavam à direita, os jacobinos se assentavam à esquerda e os da planície, ou os pântanos, sentavam no centro. E aqui agora eu pus uma imagem aqui para você visualizar como é que funcionava o parlamento. Olha, era dessa forma aqui, ó. A esquerda, né, o azul aí, a direita, o azul aí, era os girondinos, a esquerda, o vermelho era os jacobinos e no centro você tem o verde ali, que era os da planície. Ok? Fechamos, galera? Fechamos, então. Daqui uns dias eu vou gravar a próxima aula. Fica ligado aí e parabéns para aqueles que acertaram. Quem não acertaram, corrija aí, galera, e vamos nessa, tá certo? Um abraço e até mais.